Fala galera, beleza? Aqui é o Hélio, sou monitor de biologia e hoje a nossa aula é sobre vírus, bactérias e micro-organismos no geral. Na aula de hoje, na monitoria, eu trouxe três questões do Enem que elas são mais aplicadas em relação à microbiologia. Elas não vão tratar somente de aspectos como do que vírus são formados, ou bactérias, se são impure e etc. Mas elas vão tratar de coisas aplicadas, como biotecnologia, vacina, fármacos e medidas de prevenção, de saúde pública, porque esse é o tipo que mais de questão relacionada à microbiologia que mais cai no Enem. E eu acho importante a gente também ter atenção não só para o conteúdo, mas de forma de pensar esse conteúdo e da aplicação dele, de fato, que é o que essas questões vão pedir. Show? Então, show. Vamos para a questão. A questão ela começa contando pra gente uma história desse cara, desse médico Edward Jenner, que ele inoculou pus extraído das feridas de algumas vacas contaminadas com o vírus da varíola, que seria o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. E nessa época, no século XVIII, a varíola estava comendo solta no mundo todo, assim, principalmente na Europa. Nisso, após ele inocular esse vírus nesse garoto, que por acaso era o filho dele, esse menino ele contraiu uma infecção benigna, então ele não teve a varíola severa. Ele teve uma doença de boa e depois ele já estava recuperado. Ao contrário das outras pessoas que, como a gente sabe, a varíola ela era extremamente mortal. Ela é extremamente mortal, tem uma taxa de mortalidade muito grande. Então, nesse menino ele ter só uma doença branda acendeu um sinal na cabeça desse médico. Depois de alguns meses, esse mesmo médico inoculou nesse menino a varíola humana, o pus varilhoso humano, que a varíola também era transmitida através do contato. Então, o pus varilhoso estava lotado de partícula viral. E ele aplicou nesse menino esse pus e ele não adoeceu, né? E aí, olhando para esse resultado, o que a gente pode tirar desse experimento que é eticamente questionável, né? O cara usar o filho dele num experimento sobre doença. Mas tudo bem, século XVIII. Vamos para o que interessa aqui. Letra A. A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo. Interessante. A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Então, a hipótese desse cara aqui não tinha muito a ver sobre a forma como o vírus se multiplica. Sendo que no texto ela nem cita multiplicação viral. Até porque nessa época não se tinha ideia do que era um vírus. O vírus ele foi ser descoberto no final do século XVIII, em 1887, 82, por aí. Então, não é sobre isso que exatamente sobre a multiplicação viral em matéria orgânica que essa questão está falando. O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. Quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de
remédio, correto? A gente toma remédio após o aparecimento da doença, que não é o caso aqui do relato, não é o resultado desse experimento que ele fez. Ele estava tentando prevenir o aparecimento da doença. Ele não tentou tratar, porque o filho dele não estava doente já. Nota certo? Então, ó, o estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Longe disso. Muito longe disso. É completamente antiético esse experimento que ele fez. E não é o interesse dele também fazer um modelo de experimento com crianças aqui, né? Não era o que ele queria. A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para humanos é interessante também, mas olhando para o texto, a gente vê que não tem essa relação direta entre o, o vírus, se o vírus é capaz de infectar animais e humanos. Mais uma vez, ele não sabia o que era vírus. Nessa época, no século XVIII, eles tinham uma noção de que existia um agente que deixava as pessoas doentes, mas eles não sabiam o que era esse agente, nem como ele era transmitido. Só que esse cara, observando que a varíola bovina e a varíola humana elas eram parecidas, ele teve a sacada de que talvez, talvez essa doença, ela, se eu pegar essa doença, eu não pego ela de novo. Por exemplo, no caso da varíola acontecia assim, as pessoas elas não se reinfectavam com varíola. Quem inicia a varíola ficava imune. Então, ele observando que existia uma doença parecida em humanos e bovinos, o que ele pensou foi que, e se eu pegar essa doença, que ela é esse agente infeccioso, ou esse agente que traz a doença, que é mais brando, infectar, talvez eu consiga prevenir essa doença de acontecer. E foi o que ele fez. Ele pegou o vírus da. Ele não sabia que era o vírus, mas ele pegou o pulso da doença bovina e inoculou em humano, porque ele viu que a bovina era mais grande. E com isso, ele ajudou na prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Letra A. Já que Edward Jenner ele foi a primeira pessoa a utilizar uma vacina. Foi exatamente o que ele fez aí. No caso das vacinas que são feitas através de vírus atenuado, né? Hoje a gente já viu aí que tem vacina, a tecnologia já avançou, hoje tem vacina de RNA, onde um vírus leva outro vírus, e isso é uma porrada de outras estratégias. Mas aqui a gente viu, através desse experimento aqui, a gente vê como as vacinas elas não só foram criadas, mas também o pensamento por trás de como uma vacina funciona. Show? Letra A, então. Próximo. Aqui no texto ele vai falar que não só no Brasil como no mundo a gente está vendo que está acontecendo um aumento nos casos de superbactérias que são resistentes aos remédios que a gente tem atualmente. Então, a gente está sempre numa corrida aí contra as bactérias. A gente desenvolve um remédio novo, mais potente, elas ficam mais resistentes. E assim vai até
que talvez um dia, quem sabe, chegue um ponto que a gente não tenha mais antibacterianos. E as bactérias elas vão estar resistentes a uma gama tão grande de antibióticos que a gente não vai conseguir mais tratar. Já que já que essas bactérias elas estão avançando numa velocidade muito maior do que a gente consegue combater elas com antimicrobianos. Tendo dito isso, o que a gente pode inferir desse texto? Bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada? Bom, já desse texto aqui, pode ser. Algumas bactérias, elas realmente, patogênicas, realmente se multiplicam de maneira muito acelerada. Mas o texto está falando sobre resistência, não sobre multiplicação. B. Antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Interessante, interessante. Porque se esses antibióticos eles são utilizados de maneira indiscriminada, então eu estou acelerando o processo de resistência dessas bactérias. Já que à medida que eu vou usando de qualquer forma antibiótico, sem necessidade, eu vou selecionando bactérias resistentes a esse antibiótico, resistentes a antibióticos no geral, que as mais fortes sobrevivem e quando eu for reexpor essa pessoa, esse animal, o que quer que seja esse antibiótico de novo, ele não vai ter o mesmo efeito, já que essa bactéria ela ganhou uma resistência, já que o uso indiscriminado para qualquer coisa seleciona as bactérias só mais resistentes a esse antibiótico. E ele para de funcionar, criando bactérias que não podem ser combatidas, como é o caso do texto. Então vamos segurar essa alternativa. Bactérias possuem plasmídio que contém genes relacionados à virulência? Verdade, mas mais uma vez, a gente não está falando sobre a virulência, a gente está falando sobre resistência de bactérias. Bactérias podem ser transmitidas para um indivíduo utilizando várias estratégias? Pode. Só que o texto não está falando disso, né? A questão não está me falando sobre vários tipos de estratégias. Serviços de saúde precários constituem importantes focos de bactérias patogênicas? Correto também, mas não para essa questão. Então, dentre as alternativas, a mais apropriada para responder essa questão são de que antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada, já que essa é a única forma de criar superbactérias e bactérias resistentes. Dentre essas alternativas, claro. Que é o que o nosso texto está falando. Então, letra B para a nossa segunda questão. Show? Estão me acompanhando? Bora! A última questão dela era: juro que eu libero vocês depois dessa. Ó, essa questão ela vai tratar sobre a doença de Chagas e qual que é o impacto do homem no meio ambiente que faz com que os casos dessa doença elas aumentem. Que os casos dessa doença aumentem. Certo? Show. Antes disso, vamos dar só uma relembrada do que é a doença de Chagas, que só por essa revisãozinha a gente vai conseguir. A gente vai ter condição de responder essa questão tranquilo. A doença de Chagas ela é uma doença transmitida pelos barbeiros. Então, os barbeiros eles são os agentes que levam essa doença. Eles são os vetores dessa doença. Se possível, grave esse nome e sempre se atentem a questões como quem é o hospedeiro e o que é o vetor e qual é o agente causador dessa doença. Então aqui a gente tem que o agente causador é o protozoário, Trypanosoma cruzi. O que transmite a doença que no caso é o vetor, é o barbeiro, e os hospedeiros são animais silvestres, são animais no geral.
já que esses barbeiros que transmitem doença de Chagas, eles são barbeiros hematófagos, então eles se alimentam de sangue. Nem todo barbeiro é hematófago, logo nem todo barbeiro transmite doença de Chagas. Na realidade, existem só alguns gêneros de barbeiros que são capazes de transmitir a doença de Chagas. Mas esses barbeiros eles são bastante presentes nas regiões rurais ou regiões perto de mata, ou sabe essas casas de alvenaria ou de pau a pique que a gente vê muito para dentro do mato, ou em áreas mais afastadas? Normalmente elas são regiões de grande importância epidemiológica quando a gente fala sobre doença de Chagas, já que esse barbeiro ele gosta muito de se esconder entre as peças dessas casas e do material dessas casas. E esses barbeiros, eles vão infectar, eles vão transmitir a doença de Chagas através da picada deles. Eles picam, sugam sangue, e à medida que eles estão sugando esse sangue, eles defecam na pele, quando eles terminam de sugar o sangue. E aí, quando essa picada ela coça, a pessoa ela vai lá, coça com a unha e joga esse protozoário, Trypanosoma cruzi, na corrente sanguínea dela. E aí, da corrente sanguínea, esses protozoários eles vão passar por todo um ciclo dentro do corpo dessa pessoa, mas que dentro desse ciclo essa doença ela vai afetar mais o coração e o fígado. Beleza? Show. Então vamos aqui para ver qual dessas aqui que fazem mais sentido. O consumo de carne de animais silvestres são os pedidos do vetor da doença. Como a gente acabou de revisar, o consumo de carne não é a forma como as pessoas se infectam com a doença de Chagas. Né? Então A não pode ser. Utilização de adubos químicos na agricultura que acelera o ciclo reprodutivo do barbeiro. Faz sentido. Se eu acelero o ciclo reprodutivo do barbeiro, eu tenho uma probabilidade maior de transmitir essa doença, certo? Certo. Entretanto, a gente sabe que adubo químico ele não ajuda, na real, o ciclo reprodutivo desses insetos. Muito pelo contrário, muitas das vezes esses adubos químicos eles atrapalham e diminuem essas populações de insetos. Então, a utilização de adubos químicos também não seria uma boa resposta. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Na real, é o inverso, né? Não são os barbeiros que estão invadindo regiões habitadas por humanos. Somos nós que estamos invadindo as áreas habitadas pelos barbeiros. E na real, como a gente já falou, saneamento básico pouco tem a ver com proliferação do protozoário, tanto do protozoário quanto do barbeiro. Já que esses barbeiros eles vivem mais no meio de florestas e em áreas rurais, como a gente falou. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas de insetos transmissores da doença. Essa que também parece muito tentadora de se marcar. Mas esses animais eles não têm as larvas perto de rios e lagos, já que doença de Chagas não está relacionada com corpos de água, certo? Doenças causadas por protozoários relacionadas com corpos de água são esquistossomose e outras doenças. Doenças de Chagas está relacionada com condições precárias de moradia ou com desmatamento.
O desmatamento, à medida que nós humanos avançamos, nós tiramos a cobertura vegetal, os animais silvestres que esses barbeiros eles se alimentam, eles vão desaparecendo daqueles locais. Logo, esse barbeiro ele vai não só procurar outras formas de alimento, mas como nós vamos estar lá no meio do habitat deles disponíveis, né? Então, o desmatamento, de fato, ele está diretamente relacionado com o aumento das doenças, já que aumenta a proximidade entre os humanos e esses barbeiros no mesmo ambiente. Fechou? Então, é isso por hoje, galera. Um beijo, até mais.